Parte 3. Havia um lugar que ocupava cerca de um quarto do anel externo de Erantel, que também era a maior parte do quadrante oeste. E este lugar era o cemitério comunal de Erantel. Outras cidades tinham seus próprios cemitérios, mas nenhum deles era tão grande quanto este. Isso era para suprimir o nascimento de mortos-vivos. Embora muitas coisas não fossem claras sobre a gênese espontânea dos mortos-vivos, a ideia básica era que as criaturas vis frequentemente surgiam dos lugares onde os vivos conheciam seu fim. Pessoas com mortes repentinas, violentas e os mortos que não foram devidamente reverenciados tinham maior chance de voltar à vida. Portanto, campos de batalha e ruínas tendiam a ser infestados pelos mortos-vivos. Como Erantel estava muito perto do Império, consequentemente havia campos de batalha por perto, então era necessário um enorme cemitério, um lugar onde os restos mortais pudessem receber sua devida veneração. Nesse aspecto, o país vizinho, o Império, também aderiu ao acordo comum de respeitar os mortos. Embora eles matassem uns aos outros, ambos sabiam que os mortos-vivos tinham os vivos como seu inimigo em comum. Além disso, havia outro problema com os mortos-vivos. Se negligenciados, os mortos-vivos normais gerariam mortos-vivos ainda mais poderosos. Por este motivo, os guardas e aventureiros da cidade patrulhavam os cemitérios dia e noite para exterminar os mortos-vivos mais fracos o mais rápido possível. Um muro rodeava o cemitério. Este muro era o limite entre os vivos e os mortos. Embora tivesse apenas 4 metros de altura e não pudesse ser comparado com os muros da cidade, era largo o suficiente para as pessoas andarem em cima dele. Os grandes portões que davam acesso ao interior eram resistentes e não podiam ser facilmente quebrados. Tudo isso para conter os mortos-vivos caso aparecessem no cemitério. Havia escadas à esquerda e à direita dos portões e torres de vigia ao longo do muro. Os guardas se revezavam observando o cemitério abaixo enquanto bocejavam das torres de vigia, em turnos de 5 homens de cada vez. O cemitério era forrado com arandelas encantadas com a magia da luz contínua. Então, havia muita iluminação apesar de estar de noite. Ainda assim, havia muitos lugares cobertos de sombras, e a visibilidade era ainda pior naqueles lugares bloqueados por lápides. Um guarda empunhando uma lança olhava distraidamente para o cemitério e disse ao seu colega que bocejava: "Outra noite bem pacífica. Ainda bem." Pois é. Foram o quê? 5 esqueletos mais cedo, né? Comparado com o tanto que tinha antigamente, isso não é nada. Será que as almas dos mortos foram chamadas pelos 4 deuses? Seria bom demais se fosse verdade. Os outros guardas foram atraídos pelo assunto e começaram a falar. Bem, se forem apenas esqueletos e zumbis, podemos lidar com eles. O problema é que é bem chato acertar esqueletos usando uma lança. Os Whites, pra mim, que são um pé no saco. Pra mim são os esqueletos centopeias. Estariam fazendo meu funeral numa hora dessas se os aventureiros que estavam por perto não tivessem me socorrido. Esqueletos centopeia? Ouvi dizer que os mortos-vivos poderosos só apareciam quando deixa os fracos se amontoarem. Então tudo que precisa fazer é matar os fracos e então os fortes não aparecem. Sim, é isso mesmo. O capitão e o pelotão patrulharam o cemitério na semana passada até cansar. O lado bom foi eles cobrirem um turno para nós. Prefiro não ter que passar por esse tipo de coisa novamente. Mas sabe, quando paro pra pensar nisso, bate um mau pressentimento sobre a falta de mortos-vivos agora. E por que você pensa isso? Sei lá. Só sinto que podemos ter deixado algo passar em branco nas rondas. Você tá pensando demais. É normal não ter muitos. Dizem que só surgem frequentemente quando enterram os cadáveres dos que morreram enquanto lutavam contra o Império. Enquanto não tiver uma guerra das feias, não tem motivo. Tá se preocupando à toa, entendeu? Os soldados acenaram um para o outro concordando. Eles haviam enterrado cadáveres humanos em suas próprias aldeias, mas nunca tinham ouvido falar dos mortos-vivos aparecendo com frequência. Então isso significa que as planícies Katsi devem ser insanas, não é? Sim, fiquei sabendo de uns boatos sobre uma criatura morta-viva forte além da conta lá. Tá sabendo disso? As planícies Katsi eram um lugar onde o Império e o Reino se enfrentavam em batalhas ferozes. Também se tornou um lugar famoso pela proliferação de mortos-vivos. Aventureiros contratados pelos cavaleiros do Reino e do Império frequentemente iam caçar os mortos-vivos na região. Esta tarefa era suficientemente importante para que o Império e o Reino construíssem uma corporação nas pequenas cidades, nas cercanias, para sustentar seu pessoal. Eu ouvi dizer que...
Um guarda que estava prestes a falar de repente fechou a boca. Outro guarda que não se sentiu bem com isso respondeu: Ei, qual é? Não me assuste assim. Silêncio. O guarda silencioso olhou diretamente para o cemitério, como se pudesse ver através da escuridão. Depois disso, os outros guardas começaram a olhar para o cemitério também, um após o outro. Você não ouviu isso? É só o vento, não é? Não tem vento nenhum. E não tem como ser a grama. Consegue sentir? O cheiro de terra. Quem vai cavar túmulos numa hora dessas? Cheira exatamente como se estivessem cavando em algum lugar. Que é isso, cara? Não brinque sobre esse tipo de coisa. Ei, olhem lá! Um dos guardas apontou para o cemitério, e todos os outros olharam para o local para o qual ele estava apontando. 2 guardas estavam correndo para as portas. Os 2 ofegavam pesadamente, estavam com os olhos esbugalhados e muito suados. Os cabelos impregnados pelo sebo grudavam em suas testas. Um crescente sentimento de medo encheu os outros guardas quando viram isso. Patrulhas de guarda no cemitério se moviam em grupos de pelo menos 10. Então por que haviam apenas 2 pessoas aqui? A julgar pela maneira como não tinham armas e estavam correndo pela sua vida, eles entraram em pânico e fugiram. Abram logo! Abram os portões, depressa! Ao ver os 2 homens gritando na frente dos portões, os guardas apressadamente desceram as escadas e os deixaram passar. Antes que os portões pudessem até se abrir completamente, os 2 guardas forçaram a entrada. Eles então caíram no chão, mas continuaram a gritar. Mas que porra foi essa? Os 2 guardas pálidos que tinham acabado de escapar do cemitério interromperam os interrogadores, ofegando rápido e gritando. Feche os portões, rápido! Esse comportamento estranho enviou um arrepio na espinha dos outros guardas. Trabalhando juntos, eles fecharam os portões e os trancaram sem perder tempo. O que aconteceu? Cadê os outros? Quando ouviram essas perguntas, um olhar assombrado apareceu nos rostos assustados dos guardas. Eles foram comidos pelos mortos. Ao perceber que 8 de seus companheiros haviam morrido, os guardas imediatamente olharam para seu capitão, que imediatamente ordenou. Ei, um de vocês, suba e dê uma olhada. Um guarda apressadamente subiu as escadas, mas na metade do caminho ele congelou. O quê? O que aconteceu? O guarda trêmulo então gritou. Os mortos-vivos estão por toda parte. Se alguém parasse para escutar atentamente, seria capaz de distinguir um som que soava como 10.000 cavalos galopando, vindo do outro lado do muro. Todos, não apenas os guardas de agora, ficaram estupefados com a cena diante deles. Uma enorme quantidade de mortos-vivos, tão grande a ponto de fazer todos que a viram ficarem sem palavras, se aproximava dos portões do cemitério. Por quê? Como tem tantos deles? Isso é mais do que 100 ou 200. Deve haver 1000 deles, talvez até mais. As luzes mágicas iluminaram incontáveis mortos-vivos. Eram como sombras se contorcendo na escuridão, por isso era difícil obter uma contagem exata. Envolvida no cheiro de podridão, a massa de mortos-vivos se arrastou para as portas como nuvens de tempestade. Não eram apenas zumbis e esqueletos lá embaixo. Havia também alguns mortos-vivos mais raros e poderosos, como ghouls, lívidos, whites, peles inchadas, mortos corruptos e vários outros. Os guardas não conseguiram evitar o medo que tomou conta deles. Como o cemitério estava cercado por um muro, os mortos-vivos não podiam atacar os moradores enquanto o muro estivesse de pé. Contudo, mesmo se mobilizassem todos os guardas, era incerto se poderiam defender-se de uma horda tão grande. Os guardas eram essencialmente cidadãos normais e não tinham confiança em sua capacidade de exterminar esses mortos-vivos. Além disso, alguns mortos-vivos podiam transformar suas vítimas em outros de sua própria espécie. Se a situação piorasse, os guardas acabariam se tornando mortos-vivos também e atacariam seus companheiros. E embora não tivessem visto nenhum morto-vivo voador, os guardas tinham um mau pressentimento de que, se não eliminassem todos, uma criatura morta-viva voadora acabaria surgindo cedo ou tarde. A maré de mortos-vivos bateu na lateral do muro. Dum! Dum! Um estrondo colossal foi sentido. Os mortos-vivos que não possuíam mente ou ciência não sentiam dor, então começaram a se chocar violentamente contra os portões. Era como se soubessem que poderiam atacar os vivos se eles quebrassem. Dum! Dum! Os sons de batidas repetidas e os constantes grunhidos dos mortos-vivos eram ouvidos do outro lado do portão.
Eles não precisavam de instrumentos para arrombar a porta. Os mortos-vivos que não se importavam caso seus corpos fossem destruídos pelo ataque ininterrupto eram armas de cerco em seu próprio direito. Suor frio escorria nas costas dos guardas que presenciavam isso. Toquem o sino! Peçam ajuda do quartel. Vocês dois aí vão informar as outras portarias. Agora vão! O capitão, que já havia recuperado os seus sentidos, continuou dando ordens. Vocês aí atrás, peguem suas lanças e perfurem os mortos-vivos que tentarem subir os muros. Os guardas se lembraram de seu dever quando ouviram as ordens e começaram a empurrar os mortos-vivos abaixo deles com selvageria. Os mortos-vivos cobriam a terra como uma inundação putrefata, e então qualquer ataque deles era como ir de encontro com uma massa de carne morta. Eles empurraram, recompuseram-se e empurraram novamente. Sangue manchado derramava-se no chão. Os narizes dos guardas logo se acostumaram ao fedor da decadência. Eles repetiam os mesmos movimentos repetidas vezes como se fossem máquinas. Eles mataram vários mortos-vivos que caíam em seguida no chão e eram pisoteados até virarem gosma por todos os outros mortos-vivos que estavam por cima. Como os mortos-vivos tinham pouca inteligência, eles não atacaram os guardas que os apunhalavam com suas lanças. Repetir as mesmas ações simples diminuiu a sensação de perigo dos guardas. Então, como se estivesse aguardando por esse momento, um grito perfurou o ar. Quando os outros guardas se viraram para olhar, eles viram algo comprido e enroscado no pescoço de outro guarda. Era um objeto viscoso e rosado, um intestino. A criatura que tinha disparado o intestino estava mais distante. Era um morto-vivo em forma de ovo, com uma cavidade enorme na frente de seu corpo. Dentro dessa cavidade havia vários órgãos internos, tremulando e contorcendo-se como se fossem parasitas. Essa criatura morta-viva era chamada de ovo de órgãos. O intestino contorcido então puxou o corpo do guarda. E antes que seus amigos pudessem salvá-lo, o guarda gritou e caiu. Socorro, socorro, alguém me ajude! Seus gritos então encheram o ar. Todos os guardas viram o terrível destino de seu colega, comido vivo pela multidão de mortos-vivos. A armadura que protegia seu corpo e suas tentativas de proteger seu rosto só prolongaram seu sofrimento. Seus dedos, suas panturrilhas, seu rosto, tudo foi devorado até os ossos. Recuar! Desçam do muro! Depois de ver as contrações internas do ovo de órgãos, o capitão da guarda ordenou uma retirada. Todos os guardas correram apressadamente escada abaixo. Eles podiam ouvir os sons dos mortos-vivos batendo nos portões ficando mais alto. Os portões começaram a gemer sob a tensão. A sensação da desgraça iminente ficou ainda mais forte. As chances de resistirem até que a ajuda chegasse, ou de que nenhum outro morto-vivo forte aparecesse, eram muito baixas. Uma vez que os portões fossem estourados, a maré da morte inundaria, e somente os deuses sabiam quantas vidas seriam perdidas. Assim que os guardas foram totalmente consumidos pelo desespero, um barulho de metal pôde ser ouvido. Todos olharam reflexivamente para a fonte do som. Diante de seus olhos havia uma fera mágica cujos olhos negros e redondos brilhavam com inteligência. E montado na fera, um guerreiro de armadura completa se fez presente. Ao lado deles estava uma linda mulher, que parecia completamente incompatível com a dupla. Ei, este lugar é perigoso. Veio fora. No meio da frase, o guarda percebeu que havia uma placa de metal pendurada no pescoço do guerreiro. Um aventureiro. No entanto, essa brasa de esperança foi apagada quando ele viu que era uma plaqueta de cobre. Os aventureiros de nível mais baixo não poderiam salvá-los nessa situação. Um olhar de desapontamento apareceu nos olhos de todos os guardas presentes. O guerreiro desmontou de sua fera com agilidade. Não havia indício de falta de jeito em seus movimentos. Você não me ouviu? Tá fora daqui agora. Nabe, minha espada. A voz do guerreiro foi mais suave do que o grito do guarda, mas surpreendentemente ressoou até mesmo através do clamor do enxame de mortos-vivos. A mulher bonita se aproximou do guerreiro e sacou uma espada de suas costas. Essa coisa atrás de você, não acham que é perigosa? Os guardas se viraram quando ouviram a resposta do guerreiro, e lá observaram o que mais temiam. Eles viram uma forma que era mais alta que as paredes, com 4 metros de altura. Era um gigante necrossoma, uma gigantesca criatura morta-viva feita de incontáveis cadáveres. Assim que os guardas gritaram e se prepararam para fugir, uma visão estranha apareceu diante deles. O guerreiro que acabara de chegar levantou sua espada na postura de lançador de dardo. O que ele estaria fazendo?
No momento seguinte, essa pergunta desapareceu como névoa na luz do sol. O guerreiro arremessou sua espada com uma velocidade inacreditável. Os guardas olharam apressadamente para onde a espada voara e lá viram uma visão ainda mais incrível. O gigante Necrossoma, aquela enorme criatura morta-viva que era aparentemente invencível, cambaleou para trás como se tivesse sido atingida na cabeça por um inimigo ainda maior, antes de desabar no chão. Um estrondo ribombeante forneceu a prova de que a criatura gigantesca havia sido derrubada. Estes mortos-vivos estão no meu caminho. Com isso, o guerreiro negro sacou sua outra espada e avançou. Abram essa porta. Os guardas não pareciam ter entendido o que o guerreiro disse. Eles piscaram várias vezes antes de finalmente conseguirem analisar as palavras do guerreiro. Não seja idiota, tem uma horda de mortos-vivos do outro lado do portão. E daí? Isso é algo que eu, Momon, devo me importar? Diante da absoluta confiança do guerreiro negro, todos os guardas foram abalados até o núcleo e não conseguiram responder. Bem, se não querem abrir, então não há nada a se fazer. Terei que dar o meu jeito. O guerreiro se impulsionou para a frente e chutou o chão de pedra, desaparecendo do outro lado da parede. Ele saltou por cima de um muro de 4 metros de altura em um único salto. Tudo isso enquanto usava uma armadura completa. Uma cena que mal parecia real. Os guardas não conseguiram acreditar nos acontecimentos que acabaram de ver. Cada um deles continuou olhando boquiaberto o lugar onde Momon estava. A linda mulher flutuou para o céu a partir de sua posição original. Aparentemente transpassaria o muro assim, mas então uma voz a deteve. Um momento, por favor. Por favor, leve este aqui também. Sua voz veio da poderosa fera que servira de montaria para o guerreiro de agora há pouco. Sua voz era tão inspiradora quanto sua aparência. As sobrancelhas da linda garota se franziram levemente. Não que isso tenha danificado sua beleza. E então ela respondeu à fera. Suba as escadas até lá. Você ainda deve ser capaz de se mover depois de cair de uma altura como essa, não? Claro! Este aqui deve correr para o lado do mestre. Espere por este aqui, milord. A enorme criatura passou pelos guardas e subiu agilmente as escadas. Então pulou por cima do muro e aterrissou do outro lado. Agora tudo era silêncio. Eles ficaram olhando boquiabertos e com os olhos atordoados por um tempo, como se um tufão tivesse acabado de passar por eles. O primeiro guarda a se recuperar falou numa voz trêmula. Ei, vocês ouviram isso? Ouviram o quê? O som dos mortos-vivos. Mesmo após encostarem os ouvidos nos portões para ouvir, eles não podiam perceber nada. Era como se um véu de silêncio estivesse recobrindo o cemitério. O som constante dos mortos-vivos batendo nos portões era como se nunca tivesse acontecido. Os guardas assustados murmuraram. Ei, isso realmente aconteceu? Aquele guerreiro tinha mortos-vivos lá, e muitos deles, e ele foi para cima deles, em linha reta, na cara dura. Eles estavam tomados igualmente por choque e admiração. A razão pela qual o barulho havia parado era porque os mortos-vivos estavam sendo atraídos por um novo alvo. Devido ao silêncio, ficou implícito que eles ainda estavam lutando e não haviam retornado. Este cenário inacreditável atraiu os guardas para o topo dos muros para satisfazer sua curiosidade. Eles então não puderam acreditar no que viram lá de cima e murmuraram. Aquele guerreiro, que tipo de homem ele é? Inúmeros corpos estavam espalhados pelo chão. Montanhas de cadáveres estavam por toda parte, cobrindo todo o cemitério. Embora alguns dos mortos-vivos se agarrassem a um fio da sua não-vida, lutando fracamente para mover-se, todos haviam perdido a capacidade de lutar. O cheiro da decadência pairava no ar enquanto eles observavam, e então ouviram os sons de batalha distante. Só pode ser piada. Ele ainda tá lutando. Todos esses mortos-vivos, até os mais fortes, e ele passou por todos. Incrível! E quem é esse guerreiro, afinal de contas? Ele disse que se chamava Momon, não é? Aquela plaqueta de cobre dele é algum tipo de piada? Ele tá mais para aqueles aventureiros lendários com plaquetas de adamantina. O que vocês acham? Os outros silenciosamente expressaram sua aprovação. Alguém assim não poderia ser um mero aventureiro usando uma placa de cobre. Ele deveria ser alguém que possuísse uma plaqueta feita do mais alto nível de todos os metais. Em outras palavras, um herói. Não havia outra possibilidade. Eu acho que a gente acabou de testemunhar o nascimento de uma lenda. O Guerreiro Negro. Não, o Herói Negro.
Todos os outros tiveram que concordar com isso. Quando a mão direita se moveu, os mortos-vivos foram atirados para longe. Quando sua mão esquerda batia, os mortos-vivos eram cortados em dois. Ainz, um tornado de morte que matava tudo o que tocava, finalmente parou. Que pragas incômodas! Ainz havia recriado suas espadas grandes com magia e agora as segurava com as duas mãos. Ele olhou para os mortos-vivos ao redor dele com uma expressão exasperada em seu rosto. Em seguida, apontou uma das espadas grandes coberta de fluidos vis contra eles. Um morto-vivo recuou. Parecia tentar fugir de Ainz. Os mortos-vivos não deveriam saber o significado de medo, mas eles passaram a temer Ainz. Este que vos fala se desculpa profundamente por suas ações. O som veio do alto de Ainz. O sábio rei da floresta flutuava no ar. Estava apenas com as patas murchas para baixo. Seus bigodes caíram e sua voz soava igualmente sem vida. Mas quem respondeu não foi Ainz. Você poderia parar de se mexer? Sua pele é muito macia. É difícil carregar quando se contorce. A voz de Narberal veio debaixo da barriga do sábio rei da floresta. O hamster em si não estava voando, mas sim Narberal que o carregava após lançar a magia de voo em si mesma. Ela estava meio enterrada no pelo do sábio rei da floresta. Este que vos fala lhe pede desculpas. Os mortos-vivos não inteligentes não atacaram Ainz quando ele apareceu. Isso porque eles puderam perceber a força vital e sentiam que Ainz era o mesmo que eles. No entanto, o mesmo não se aplicava à força vital do sábio rei da floresta vindo na retaguarda, e isso resultava em uma batalha caótica durante o avanço de Ainz. Por esse motivo, o sábio rei da floresta foi carregado por Narberal, para que os mortos-vivos não o tocassem. A cada passo que Ainz dava para frente, os mortos-vivos davam o equivalente para trás. Eles o cercaram dessa maneira, mas mantinham a distância. Este círculo se movia de acordo com os passos de Ainz. Embora os mortos-vivos parecessem estar à procura de uma chance de atacar, qualquer um que aparecesse seria imediatamente destruído. Portanto, eles simplesmente o cercaram, mas não ousaram avançar. Inúmeros mortos-vivos já haviam sido aniquilados por Ainz quando se aproximaram demais. Mesmo desprovidos de inteligência, haviam aprendido que era melhor manter certa distância, e foi por isso que escolheram cercá-lo. Bem, se ficarmos só nisso, será uma perda de tempo. Ainz resmungou ao ver a enorme multidão de mortos-vivos que ainda restava. Se ele quisesse quebrar o cerco, poderia facilmente cortar um caminho através das hordas de mortos-vivos. Todavia, se forçasse o caminho, os mortos-vivos poderiam se espalhar em todas as direções, e os guardas próximos poderiam acabar mortos ou feridos. Se isso acontecesse, ele perderia as testemunhas de seus atos, e assim não conseguiria o objetivo de ser o aventureiro que resolveu o problema. Portanto, a fim de garantir a segurança dos guardas, ele teve que atrair os mortos-vivos para ele enquanto avançava, e devido a isso, seu avanço progredia lentamente. E então, Narberal respondeu seriamente às palavras de Ainz. Devemos convocar os reforços de Nazarick. 2 dúzias dos nossos seriam o suficiente para aniquilar todos nesse cemitério que ousassem ficar contra o Senhor Ainz-sama. Não seja idiota! Quantas vezes eu lhe disse o nosso objetivo ao vir a esta cidade? Mas, Ainz-sama, se quiséssemos ganhar fama, não seria melhor deixar que os mortos-vivos invadissem a cidade e causassem mais baixas antes de entrarmos em ação? Eu considerei essa possibilidade também. Se soubéssemos o objetivo do nosso inimigo, o poder de fogo desta cidade e assim por diante, aí poderíamos fazer isso. Mas como nos falta informação, não podemos perder essa chance. Também seria muito chato ter que ficar à mercê dos inimigos. Além do mais, outras equipes poderiam aparecer e roubar nossa glória. Entendo. Ainz-sama, o senhor é realmente incrível. E pensar que seu plano foi concebido de maneira tão imaculada. Eu não esperava nada menos do nosso governante supremo. Eu me curvo diante de sua sabedoria superior mais uma vez. Falando nisso, sua tola vassala gostaria de ser iluminada em um ponto. Não seria melhor mandar os assassinos das 8 lâminas, os demônios das sombras e outros vassalos capazes de se esconder para observar a situação antes que ocorra uma grande mudança nas circunstâncias e, em seguida, se preparar para qualquer imprevisto? Ainz silenciosamente olhou para Narberal, que estava flutuando no ar. O vento da noite soprava suavemente. Qualquer morto-vivo que se aproximasse buscando alguma brecha seria destruído em um único golpe por uma das espadas de Ainz.
Se eu ensinasse tudo, como você aprenderia? Descubra você mesma. Sim, meu senhor. Minhas mais profundas desculpas. Ainz ficou um pouco abalado com isso. Com vigor, ele olhou para trás a fim de verificar novamente a distância entre ele e a entrada do cemitério, e para atestar se os guardas ainda podiam vê-lo de lá. Enfim, nosso tempo está ficando bastante apertado. Não dá para evitar mais. Vou ter que traçar um caminho através deles. Ainz liberou seu poder. Criar morto-vivo de nível médio. Jack o Estripador. Criar morto-vivo de nível médio. Coletor de cadáveres. Depois de usar sua habilidade, 2 criaturas mortas-vivas apareceram. Um deles estava vestido com um sobretudo e usava uma máscara que mostrava um rosto sorridente. Seus dedos terminavam em bisturis cirúrgicos grandes e afiados. O outro era uma criatura enorme e musculosa. Seu corpo estava coberto de pústulas e as ataduras manchadas de amarelo. Havia muitos ganchos de metal por todo seu corpo, assim como correntes metálicas cujas extremidades possuíam vários crânios gemendo de dor. Mate eles! Os 2 mortos-vivos obedeceram às ordens de Ainz e partiram para cima da horda de mortos-vivos circundante. Embora houvessem apenas 2, eles eram muito mais fortes que qualquer um dos mortos-vivos presentes. Enquanto Jack o Estripador decepava os membros com cada golpe de suas mãos de bisturi, o colecionador de cadáveres arrancava as cabeças dos mortos-vivos com suas correntes. Ainz ativou mais uma de suas habilidades depois disso. Então, vamos cuidar das coisas deste lado também. Essas habilidades eram criar morto-vivo de baixo nível, Wraith, e criar morto-vivo de baixo nível, Abutre de Ossos. Depois de convocar vários deles, ele ordenou: afastem quaisquer intrusos que entrarem no cemitério. Matar aventureiros é permitido, mas não matem os guardas. Os corpos dos Wraith brilharam e desapareceram, e os abutres de ossos abriram suas asas e subiram aos céus. Agora que seu trabalho estava terminado, Ainz sorriu para si mesmo. Os mortos-vivos de baixo nível estavam lá apenas para prevenir de alguns aventureiros usarem magia de voo para alcançar a localização do inimigo, assim roubando o crédito por seu trabalho. Então vamos indo. Enquanto os 2 mortos-vivos convocados faziam uma exibição brutal de suas habilidades, Ainz avançou sem perder tempo rumo à horda de mortos-vivos de baixo nível. Apenas Narberal permaneceu com Ainz no momento em que chegaram à capela no centro do cemitério. Havia vários sujeitos de aparência suspeita de pé em um círculo diante da capela, aparentemente realizando algum tipo de ritual. Todos usavam vestes negras sem detalhes que cobriam seus corpos inteiros. Não variavam em cor ou textura. Os capuzes pretos em suas cabeças escondiam seus rostos e só mostravam seus olhos, enquanto os cajados de madeira que carregavam tinham entalhes estranhos nas extremidades. Eles não eram altos e, a propósito, eram todos homens. O único rosto exposto pertencia ao homem no meio, e parecia estar morto. Ele estava bem vestido e parecia estar concentrando-se na pedra negra que segurava na mão. O vento levou palavras sussurradas aos ouvidos de Ainz. Os murmúrios no ar subiam e desciam em uníssono, soando como um cântico de algum tipo. Ainda assim, não soava como um requiem para os mortos, e sim como uma espécie de ritual sombrio que blasfemava os falecidos. Devemos emboscá-los? Narberal perguntou. No entanto, Ainz negou com a cabeça. Não faria sentido, até porque parece que eles já nos viram. Ainz não tinha usado habilidades relacionadas à ocultação, então ele simplesmente caminhou diretamente para o grupo. Embora ele pudesse ter evitado as luzes do cemitério, tudo o que a oposição precisaria fazer era usar visão noturna para ver como se estivesse em plena luz do dia. Além disso, Ainz tinha experiência pessoal do fato de que os monstros convocados e seus invocadores estavam ligados por um elo mental. Como Ainz havia derrotado inúmeros mortos-vivos no caminho até aqui, eles devem ter notado que alguém estava se aproximando deles através desse vínculo. Na verdade, já havia várias pessoas olhando para Ainz e Narberal. Dado que ainda não haviam lançado um ataque, eles poderiam ter algo a dizer. Tendo chegado a essa conclusão, Ainz decidiu abordá-los de frente. Enquanto Ainz e Narberal caminhavam abaixo das luzes mágicas, o grupo de pessoas suspeitas se posicionou, e um deles disse ao homem no centro. Khajiit-sama, eles estão aqui. Olha só, aquele idiota confirmou. Não, isso pode ser puro fingimento.
Melhor ouvir o que eles têm a dizer. Ah, que noite adorável. Não acha que é um pecado desperdiçá-la em um ritual antigo e chato? Sou eu quem decide quando é a hora certa para um ritual. Mas deixando isso de lado, quem é você, afinal? Como rompeu a minha horda de mortos-vivos? Como se expressando a dúvida de todos, o homem de pé no centro do círculo, Khajiit, mesmo que com pseudônimo, era provavelmente o mais bem classificado de todos os presentes. Ele então perguntou a Ainz: Eu sou um aventureiro em uma missão, procurando um jovem desaparecido. Acredito que você sabe de quem eu estou falando, mesmo sem dizer o nome dele, correto? Os outros membros do grupo assumiram uma postura ofensiva, o que confirmou no coração de Ainz que eles não eram simplesmente inocentes que haviam sido arrastados para o assunto. Sob o elmo, Ainz sorriu amargamente para Khajiit, que estava olhando nos arredores. Apenas vocês dois? Onde está o resto de seu grupo? Ei, que tipo de pergunta é essa? Parece ser um joguete dele. Está tentando ver se tem alguém preparando uma emboscada. Fala sério. Ele deveria ter pensado um pouco antes de abrir a boca. Só por isso fica claro que ele é só um pau-mandado. Ainz cansadamente encolheu os ombros quando respondeu. Sim, só nós dois. Vamos até aqui com magia de voo. Mentiroso! Isso é impossível! Ainz sentiu que havia algum tipo de significado por trás daquela resposta curta. Então ele perguntou. Você não precisa acreditar. Mas vamos voltar ao tópico principal. Se você deixar o garoto voltar para casa em segurança, posso poupar sua vida. Que tal isso, Khajiit? Khajiit olhou para o tolo discípulo que havia deixado escapar seu nome. E você quem é? Antes disso, há algo que gostaria de perguntar. Tem mais alguém além de vocês? Khajiit olhou friamente para Ainz. Somos os únicos, tem certeza? Deveria haver alguém entre vocês com uma arma perfurante. Está planejando alguma emboscada? Ou será que a pessoa se escondeu com medo? Ah, então você verificou os corpos, hein? Nada mal. De repente, uma voz feminina veio da capela. Uma jovem mulher emergiu lentamente na luz, e cada passo que dava era acompanhada pelo barulho de tilintar metálico. Você... Ah, eles já me descobriram. Não vai adiantar nada ficar escondida. Falando nisso, eu só me escondi porque não consigo usar a magia de esconder vida. A mulher sorriu em resposta a Khajiit, que estava um pouco irritado. Ignorando essa resposta, ele ainda não tinha confirmado se Nifria ainda era um refém. Talvez Nifria já esteja morto. Enquanto pensava nessa possibilidade, a mulher perguntou. Posso saber qual é o seu nome, grandão? Ah, eu sou Clementine. Prazer em te conhecer. Bem, é meio que inútil responder a sua pergunta, mas acho que não custa nada. Meu nome é Momon. Eu nunca ouvi esse nome antes. E você? Nunquinha. E eu reuni informações sobre todos os aventureiros de alto nível da cidade. Não havia nenhum Momon entre os nomes. Mas como você sabia que eu estava aqui? A mensagem apontava para os esgotos. A resposta está sob o seu manto. Mostre-me. Ah, seu pervertido, taradão. Quando ela disse isso, o rosto da garota se torceu. Ela tinha um sorriso tão grande que quase chegava aos ouvidos. Brincadeirinha. Tá falando disso aqui? Clementine abriu o casaco, revelando o que parecia ser uma armadura de escamas, cujo cada placa era diferente uma da outra. Porém, a excelente visão de Ainz viu a verdade imediatamente. Essas não eram as placas de metal normalmente encontradas em armaduras de escamas. Elas eram, na verdade, inúmeras placas de aventureiros. Platina, ouro, prata, ferro, cobre, até mithril e orichalcum. Cada uma provava quantos aventureiros Clementine havia matado, os troféus tirados de suas caçadas. Inumeráveis lamentações pedindo vingança pareciam assombrar o tilintar das placas de metal. Seus prêmios me trouxeram até você. Clementine ficou ligeiramente confusa, mas Ainz não estava planejando se explicar. Nabi, lide com esse tal de Khajiit e os outros homens. Eu cuidarei dessa dama. Com isso, ele silenciosamente alertou Nabi para não abaixar a guarda. Entendido. A expressão de Khajiit parecia estar entre zombaria e um sorriso. Os olhos frios de Narberal, por outro lado, não mostravam nada em seu rosto. Clementine, que tal lutarmos até a morte em algum lugar mais adiante?
Ainz imediatamente partiu sem esperar Clementine responder. Ele estava muito confiante de que ela não iria rejeitar seu desafio, e o som de seus passos preguiçosos atrás dele provaram isso. Uma vez que se distanciaram, uma descarga de relâmpagos estrondosa, de cegar qualquer um que olhasse, irrompeu entre Narberal e Khajiit. Como se isso quebrasse o gelo, Ainz e Clementine trocaram olhares. Será que aquelas pessoas que eu matei naquela loja eram seus amigos? Tá com raivinha porque eu matei eles, é? Clementine então continuou em um tom de deboche. Aquela usuária de magia era muito engraçada. Até o final ela acreditava que alguém viria salvar todo mundo. Nem tinha como ela aguentar meus ataques até alguém vir. Ainda mais com aquele corpinho magricela. Não me diga que era pra ser você o salvador dela. Desculpinha, eu acabei matando todo mundo. Clementine sorria alegremente, e Ainz simplesmente olhou para ela e balançou a cabeça. Não há necessidade de se desculpar. É mesmo? Então tá. É legal irritar as pessoas até que elas falem algo como: como você pôde fazer isso? Sabe como é, né? Ei, por que você não tá ficando bravo? Você é muito sem graça. Então não eram mesmo seus amiguinhos, né? Bem, sob as circunstâncias certas, eu poderia ter feito o mesmo que você. Eu seria um hipócrita se a culpasse por algo. Ainz levantou lentamente suas espadas grandes. O problema é que eles eram ferramentas para construir minha reputação. Assim que voltassem para a estalagem, teriam espalhado a notícia dos meus feitos para os outros aventureiros. Eles teriam contado a todos sobre como eu e minha companheira fomos heróicos ao subjugar o sábio rei da floresta. E então você apareceu e atrapalhou meus planos. E isso me desagrada muito. Clementine parecia ter percebido algo no tom de Ainz e começou a rir incontrolavelmente. Entendi. Coitadinha de mim por ter deixado você bravinho. Sim, mas foi uma má decisão lutar comigo. Aquela menina bonita é uma usuária de magia, né? Ela não será capaz de derrotar o Khajiit-chan. Se os dois trocarem de lugar, talvez você possa vencê-lo, mas no fim, ela também não teria chance contra mim. A Nabi sozinha seria mais que o suficiente para você. Não seja bobo. Acha que uma usuária de magia de 5ª categoria poderia me vencer? Vai acabar em 2 ou 3 golpes. Sempre foi assim. Você parece bem confiante em suas habilidades como guerreira. Mas é claro, nenhum guerreiro neste país pode me derrotar. Não, calma aí. Quase nenhum guerreiro neste país pode me derrotar. Enfim. É mesmo, é? Bem, isso me deu uma ideia. Eu lhe darei uma vantagem, e assim me vingarei de você. Os olhos de Clementine se estreitaram, e pela primeira vez ela teve uma expressão de aborrecimento no rosto. De acordo com as informações dos caras da Flor do Vento, há apenas 5 humanos neste país que podem me dar uma boa briga. Gazef Stronov, Gagaran da Rosa Azul, Luisenberg Alberion da Gota Vermelha, Bren Junglovs. E por fim, o aposentado Vesturikov de Laufen. Embora nenhum deles possa me atingir se não vierem com tudo, mesmo que eu não equipe os itens mágicos do meu país. Clementine então sorriu para Ainz. Era um sorriso nojento. Eu não sei que tipo de cara feia você tem debaixo desse capacete aí, mas saiba que a grande Clementine não perde. Eu entrei no reino dos heróis. Em contraste com a agitada Clementine, a resposta de Ainz foi calma e composta. Então por isso estou lhe dando esta vantagem. Eu me recuso a levar você a sério.